do ofício das leituras do dia 17 de janeiro de 2022, segunda-feira da segunda semana do tempo comum. Da vida de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio, bispo, século IV. A vocação de Santo Antão. Depois da morte de seus pais, tendo ficado com uma irmã ainda pequena, Antão, que tinha uns 18 ou 20 anos, tomou conta da casa e da irmã. Não tinham passado ainda 6 meses do falecimento de seus pais, quando um dia em que se dirigia, segundo o seu costume, para a igreja, ia refletindo sobre a razão que levara os apóstolos a abandonar tudo para seguir o Salvador, e por que motivo também aqueles homens de que se fala nos Atos dos Apóstolos vendiam tudo o que possuíam e depunham o preço aos pés dos apóstolos para que o distribuíssem aos pobres. E ia pensando na grande e maravilhosa esperança que lhes estava reservada nos céus. Meditando nestas coisas, entrou na igreja mesmo no momento em que se lia o Evangelho e ouviu o que o Senhor disse ao jovem rico: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. Depois vem e segue-me, e terás um tesouro nos céus. Então, considerando que a recordação dos santos exemplos lhe tinha sido enviada por Deus e que aquelas palavras eram dirigidas pessoalmente para ele, logo que voltou da igreja, Antão distribuiu pelos habitantes da região as propriedades que herdara da família. Possuía 300 campos muito férteis e amenos, para que aquelas não fossem motivo de inquietação para si e para sua irmã. Vendeu também todos os móveis e distribuiu pelos pobres a grande quantia que assim obtivera, conservando apenas uma pequena parte por causa da irmã. Tendo entrado outra vez na igreja, ouviu o Senhor dizer no Evangelho: Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não conseguiu permanecer ali mais tempo. Saiu e até aquele pouco que guardara distribuiu pelos pobres. Confiou a irmã a uma comunidade de virgens consagradas que conhecia e considerava fiéis, para que fosse educada no Partenon. Quanto a ele, livre já de cuidados alheios, entregou-se a uma vida de ascese e rigorosa mortificação nas imediações da sua casa. Trabalhava com as suas mãos, pois ouvira a palavra da Escritura: Quem não quiser trabalhar, não coma. Do fruto do seu trabalho, destinava uma parte para comprar o pão que comia. O resto distribuía-o pelos pobres. Rezava constantemente, pois aprendera que é preciso rezar interiormente sem cessar. Era tão atento à leitura que nada lhe esquecia do que tinha lido na Escritura. Tudo retinha de tal maneira que a sua memória acabou por substituir o livro. Todos os habitantes do lugar
e os homens honrados que tratavam com ele, vendo um homem assim, chamavam-lhe amigo de Deus, e uns amavam-no como filho, outros como irmão.